Cenas memoráveis. O adolescente que matou um gigante. O adolescente que matou um gigante. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, nós vamos ler 48 a 51. 1 Samuel 17, de 48 a 51, diz assim: quando o filisteu Golias se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha e a espada dele, a espada do próprio Golias, e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Essa é a palavra do Senhor. Matar um leão por dia é frase bastante comum na boca do brasileiro. Não é verdade? Você já deve ter dito isso. Já deve ter ouvido isso. São tantos os problemas em casa, problemas com filhos, problemas conjugais, problemas no trabalho, problemas na escola dos filhos, problema com o patrão, problema com a empresa, com o colega de trabalho. Além de tudo isso e muito mais, a crise é tão brava e a falta de dinheiro é tão grande que as pessoas acabam endividadas sem ter como produzir, sem saber por onde começar a resolver todos os seus problemas de ordem pessoal, profissional, financeiro, saúde, etc. Daí, como não adianta pensar em todos os problemas ao mesmo tempo, porque não se vai conseguir resolvê-los de imediato, nem no atacado, então a pessoa se põe a fazer uma coisa de cada vez, ou seja, matar um leão por dia. Fazer todo o possível para resolver cada problema a cada dia, já que não se conseguirá resolver todos os problemas de uma vez num dia só. Assim é a vida de muitos brasileiros, da maioria de nós, matar um leão por dia. Além desses problemas gigantescos, que nos desafiam, da mesma forma que Golias desafiava Davi e Israel, além desses gigantescos leões que nos humilham, existe dentro de nós gigantes monstruosos, os gigantes do pecado que dilaceram a alma da gente, o coração de todos nós, na medida em que nós matamos um leão por dia. Quer ver? Quem de vocês não enfrenta alguns dos gigantes que Paulo chama de obras da carne? Abra sua Bíblia em Gálatas 5 e observe o duelo de gigantes que, enquanto crentes, nós travamos dentro de nós, todos os dias e a todo instante. Duelo de gigantes. E o que Paulo vai descrever aqui é o confronto, é o conflito que acontece dentro de cada um de nós. Lembrando que enquanto esses gigantes lutam dentro da gente, nós enfrentamos os gigantes dos problemas sociais, familiares, financeiros, de saúde e etc. Paulo diz em Gálatas 5, a partir do verso 17, o seguinte: a natureza humana, ou a carne, a natureza humana, deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Veja que há um conflito, há um duelo. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana ou pela carne. Esses dois gigantes, essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer.
de modo que vocês desejam parar determinadas coisas na vida de vocês e vocês não conseguem, de modo que vocês fazem e assumem votos, compromissos diante de Deus e vocês não conseguem cumprir. E aí o verso 19 diz: quando seguem os desejos da natureza humana, os desejos da carne, quando vocês são subjugados pelo gigante da carne, os resultados são extremamente claros. E aí Paulo nos aponta o que ele chama de obras da carne. E que nós, por propósitos didáticos, hoje à noite, estamos chamando de gigantes dentro da gente. A imoralidade sexual, a impureza, a sensualidade. Eu soube recente de um colega pastor enfrentando problemas seríssimos, onde descobriu o celular da filha de 11 anos, onde vídeos pornográficos eram recebidos e enviados pela menina de 11 anos. Nudes dela, de 11 anos. O pai se desorientou, não sabia de onde vinha aquilo. Olhou para a menina, olhou para a esposa e disse: nós não conhecemos mais quem é nossa filha. 11 anos. Então existem esses gigantes dentro da gente desde sempre. É o que Paulo chama de carne, de inclinação da carne, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas, goianizando isso aqui, pecuárias, diabolos e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas, escute, não sou eu, é Paulo, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Acorda! Cuidado com esses gigantes. Gente, assim é a vida. Lá fora, na correria, há gigantes poderosos para serem derrotados. A gente mata um leão por dia, paga a conta, resolve o problema de filho na escola, corre aqui, corre ali, paga duplicata, trabalha duro, enfrenta problemas. Um gigante por dia, um leão por dia. Aqui dentro, no coração da gente, gigantes monstruosos para serem destruídos, que não dão trégua. É a luta pela mortificação das obras da carne dentro da gente. Gente, chega um momento na vida em que a gente se sente despedaçado. Você já se sentiu assim? Cansado de tanto lutar. A vida de quem quer viver piedosamente é um duelo contra gigantes. Gigantes lá fora, gigantes aqui dentro. John Bunyan, que escreveu O Peregrino, que nós estamos estudando todas as sextas, é uma alegoria que ele descreve a vida cristã. Ele resume bem os gigantes que nós enfrentamos. Ele chama esses gigantes como gigante do desespero. No capítulo 16 do livro O Peregrino, Bunyan conta a história ou a experiência do cristão, o nome do personagem. E o cristão está andando com seu amigo Esperança. Veja que é uma alegoria. E os dois, de repente, são presos pelo gigante desespero num lugar chamado Castelo da Dúvida. Lá dentro, cristão e Esperança são surrados pelo gigante desespero. O gigante aconselha cristão ao suicídio. Cristão entra em desespero. Veja, gente, Baleia Azul, 13 Reasons Why, essa história toda de suicídio nunca foi novo. Por isso que isso não me assusta. John Bunyan já tratava do problema do suicídio no século XVII.
E ele diz que o gigante desespero dentro do castelo da dúvida está açoitando o cristão, está açoitando a esperança. O cristão entra em desespero, esperança conforta ele, trazendo a ele palavras de esperança à memória. O gigante, em contrapartida, ele ameaça fazê-los em pedaços, até que finalmente cristão saca do peito a chave da esperança, ou a chave da promessa, que destranca todas as portas do castelo da dúvida. Vale a pena, você que tem o livro, já adquiriu o livro, nós temos alguns aqui para serem vendidos a preço praticamente de custo, vale a pena você ler o capítulo 16. E eu quero ler para vocês, rapidamente, a conclusão do capítulo. Quando o cristão e quando a esperança já estão finalmente libertos. Ouça o que Bunyan escreve. Cristão e esperança seguiram e chegaram novamente à estrada do rei. Assim ficaram a salvo porque estavam fora da jurisdição do gigante. Ora, quando atravessaram os degraus, começaram a planejar o que fariam naquele lugar dos degraus para impedir de caírem nas mãos do gigante desespero os peregrinos que viessem depois deles. Concordaram em levantar ali um pilar e gravar em um de seus lados a seguinte frase: do outro lado desses degraus está o caminho que conduz ao castelo da dúvida, guardado pelo gigante desespero, que despreza o rei do país celestial e busca destruir seus santos peregrinos. Muitos, pois, que passaram por ali depois, leram o que estava escrito e escaparam do perigo. Feito isso, cristão e esperança seguem cantando. E olha o hino. Saímos do caminho e então descobrimos o que significa caminhar por terras proibidas. E quem vier atrás, tenha muito cuidado para que por descuido não sofra como nós, para que por transgressão não se tornem prisioneiros no castelo da dúvida, cujo dono é o gigante desespero. Gente, gigantes impedem o progresso dos cristãos no propósito para o qual Deus chamou cada um de nós. Os gigantes roubam o coração da gente, da alegria no Senhor. E esses gigantes nos aprisionam com dúvidas, com sofrimentos, com temores, com desesperos. Então, a pergunta é: como é que a gente pode matar esses gigantes, para a gente prosseguir com liberdade, vitoriosos, alegres no serviço do Rei Jesus? A resposta a essa pergunta nos traz a cena memorável de hoje à noite, que é a conhecida história de Davi e Golias. E a primeira coisa que eu quero que você veja comigo, volte para 1 Samuel 17 e veja comigo o cenário da batalha. Gigantes, eles não respeitam os nossos momentos. Problemas surgem no tempo deles, segundo a agenda deles. E muitas vezes esses problemas ou gigantes aparecem como resultado de uma sucessão de erros nossos. Ouça bem isso. Muitas vezes, como aconteceu com Peregrino e Esperança no capítulo 16 do livro Peregrino. Eles foram aprisionados no castelo da dúvida e foram açoitados pelo gigante desespero como consequência da estrada da transgressão que eles pegaram. Então, muitas vezes os gigantes aparecem como resultado de uma sucessão de erros pessoais. E aí não adianta você justificar ou tentar encontrar esperança, saída, na revolta contra Deus, contra os outros. Veja o caso de Israel, por exemplo. Quando Golias surge, a nação estava vivendo um novo sistema político, a monarquia. Até então Israel não tinha rei. Saul era o rei. O rei era uma realidade nova para todos em Israel.
Viver sob um rei era algo que eles ainda não tinham assimilado, sem falar que Saul, o rei, ainda não tinha capacidade plena de liderança e parece que ele nunca atingiria tal patamar. Deus, quando dá Saul a Israel, dá com um único propósito: saciar o coração deles. E é por isso que eu digo, baseado em vários trechos da Bíblia, ouça bem, a maneira mais dura de Deus nos castigar, ou nos disciplinar melhor, é quando a gente quer tanto alguma coisa, a gente quer tanto alguma coisa, a gente quer tanto alguma coisa, que Deus fala: tá bom, toma. Israel queria um rei porque não queria se submeter a Deus. Israel olha para as nações ao redor deles e diz: todos têm reis, nós ainda não. Aí Deus fala: vocês querem viver como as nações? Vocês querem seguir o patamar deles? Então toma Saul, bonito, lindíssimo, grandão, um homenzarrão. A Bíblia diz que do ombro para cima ninguém se igualava a ele, um homem alto, chiquérrimo, de parar o trânsito em Israel. E desde a unção dele como rei até o momento do ataque de Golias, a gente pode observar inúmeros erros de liderança cometidos por Saul. Todos esses erros fruto de um caráter não preparado para liderar. Porque às vezes tem isso, a gente quer e Deus não vai nos entregar, porque primeiro Ele tem que nos preparar, Ele tem que preparar o nosso caráter, Ele tem que preparar a gente por dentro, porque se Ele não nos preparar e se Ele nos der aquilo, a gente se arrebenta. Foi o que aconteceu com Saul, e no caso de Saul, ele leva a nação inteira com ele. Eram muitos os problemas que Saul enfrentava ao mesmo tempo. Por exemplo, no capítulo 14, você vai descobrir que as nações de todos os lados de Israel, em todas as fronteiras, acuava Israel, e Israel precisava vencê-las. Saul tinha que dar conta dessas nações. Antes de Saul, Deus cuidava. Agora que eles querem um rei, Deus diz: então agora vocês cuidem disso. E por causa da falta de fé e da desobediência, Saul foi rejeitado por Deus. E começou a atravessar crises pessoais, políticas, profissionais profundas. Davi já tinha sido ungido rei no lugar de Saul. E o que é pior, se você ler 1 Samuel 16, de 1 a 23, você vai ver que um espírito maligno atormentava Saul. Que espírito maligno é esse? É o juízo de Deus. É o juízo de Deus. É como se algum demônio, algum diabo, fosse o carrasco que atormentava a alma de Saul. Veja o gigante dentro dele. Mas lá fora tinha um gigante também. Os filisteus intensificam o ataque. E os filisteus fazem algo que na estratégia militar daqueles dias era magnífico. Observe o texto. 1 Samuel 17, a partir do verso 1. Os filisteus tentam arrastar Israel para uma zona de combate onde Israel não daria conta. E esse lugar é o vale. O diabo, as pressões da vida, as lutas, sempre nos trazem para os vales. Olha o que diz o texto. Verso 1, 1 Samuel 17. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas. E ouça, com o vale entre eles. Uau! Essa geografia não está aqui por acaso. A Bíblia quer que a gente perceba que o que os gigantes que nos atormentam fazem é isso. Eles sempre nos arrastam para o vale.
o vale do desespero, o vale do sofrimento, o vale da escassez. E o verso 19 diz que os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Gente, o cenário das nossas batalhas continuam sendo os mesmos. Os gigantes não respeitam a fragilidade dos nossos momentos. É por isso que na vida cristã nós devemos sempre estar com fôlego, sempre cheios de fé e sempre preparados, porque nós nunca sabemos quando eles surgem. E geralmente eles surgem nos momentos mais frágeis, como era o caso em Israel. Os gigantes não consideram a quantidade de problemas que a gente já está enfrentando. Os gigantes não se compadecem das crises que a gente está atravessando. Os gigantes não travam batalhas conosco em terreno seguro para nós. Eles nos vulnerabilizam. Eles nos tiram do nosso sossego, do nosso conforto. Geralmente ele nos ataca em momentos de transição na vida. Adolescência. Quando você entra para a universidade, quando você está atravessando algum momento difícil no casamento, nessas horas eles surgem. E de nossas fraquezas e do acúmulo de nossas responsabilidades, eles tiram vantagem. Eles se alimentam dos nossos erros. Eles se alimentam dos nossos fracassos, eles se alegram em nos arrastar para os vales. É sempre assim, os gigantes aparecem, eles se aproveitam, e quando a gente já está fragilizado, sobrecarregado, ferido, desesperado, os gigantes chegam e nos destroem. Como são esses gigantes? Do que eles são capazes? Veja agora, em segundo lugar, o caráter do gigante. Vimos o cenário. Veja o caráter desse gigante filisteu chamado Golias. Os gigantes, gente, eles são cruéis. Eles estão a serviço do inimigo de nossas almas. Afinal, como Paulo diz em Efésios 6:12, nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. A nossa luta é contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Assim é que os gigantes vêm, quando eles chegam para matar, roubar e destruir. Eles não vêm brincar. Como eles são? Olha aqui, em primeiro lugar, eles impressionam com a força e o arsenal de guerra de que eles dispõem. Eles chegam amedrontando. Olha o verso 4. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava, pasme, 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze, carregava no ombro um dardo de bronze, a haste de sua lança era pesada e grossa como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Gente, problemas nunca chegam pequenos. Eles são sempre altos, largos, pesados, profundos, hábeis, assustadores, e eles sempre chegam bem acompanhados. Note que o escudeiro caminhava à frente de Golias, como se ele precisasse de um escudeiro. Fala a verdade. Quem precisava de escudeiro aqui era o escudeiro. Mas a Bíblia parece fazer uma ironia com a forma como os gigantes tentam nos impressionar, com a força e com o arsenal de guerra deles. Problemas sempre são grandes. Outra coisa, os problemas eles nos intimidam e eles fazem isso com insultos. A reputação que eles têm. Olha o verso 8. Golias parou e gritou para as tropas israelitas. Golias parou e Golias gritou.
Porque saíram todos para lutar? Eu sou filisteu, e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje o exército de Israel: mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Olha o verso 24. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Eles saem todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Os gigantes que nos atacam agem para nos intimidar. Nos insultam. A reputação deles é cruel, tipo pânico, câncer. Só de se ouvir o nome do gigante, você já treme. Sequestro. Pense em todo tipo de maldade, pense em todo tipo de problema. O nome já carrega a reputação que tem como propósito insultar, gente, humilhar, amedrontar, paralisar a gente. Terceiro, eles persistem e eles insistem sem cansar. Olha o verso 16, durante 40 dias... Olha a persistência de Golias. Pela manhã e à noite, olha a insistência de Golias. A persistência tem a ver com um período longo. A insistência tem a ver com a repetição da coisa no mesmo dia. Durante 40 dias, pela manhã e à noite, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e desafiava. Gente, a insistência e a persistência dos gigantes que nos atacam levam muita gente ao desespero. O medo não vai embora. A angústia não some da sua alma. A tristeza não sai do coração. A tentação não dá trégua. A perda não vai sendo substituída rapidamente. A situação não melhora. O consolo não chega. A mudança não acontece. A espera não chega ao fim. A solidão não é preenchida, a situação não é virada, o erro não é reparado, a enfermidade não sara, o desafio não é vencido, esse hábito pecaminoso não é controlado, entra dia, sai dia, mês, sai mês, ano, sai ano, e as coisas não melhoram. Todo dia, o gigante chega de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. Sabe aqueles pensamentos intrusivos que tomam conta da mente da gente? E que chega num ponto, no caso de alguns, em que a pessoa toma caixas de medicamento e pela graça de Deus ela sobrevive, e aí você vai conversar com ela, ela diz: não, eu não queria morrer, eu só queria fazer minha mente parar um pouquinho e descansar. Talvez você já tenha passado por isso. Não com uma caixa de medicamento, mas embriagando-se, entorpecendo-se com alguma droga, entrando e saindo de relacionamentos. Porque o gigante, ele é persistente, ele é insistente, os pensamentos são intrusivos, os problemas são grandes, e você quer um alívio, você quer entorpecer a mente de alguma maneira. Como você faz? Há casos em que é desesperador. Deixe-me ler um trecho de novo do capítulo 16 do Peregrino. Quando o cristão vira para o amigo Esperança, os dois presos no castelo da dúvida, e o gigante desespero açoitando eles, o cristão diz: irmão, o que faremos? Agora, olha a precisão do autor. Olha o que ele diz: a vida que desfrutamos no momento é horrível. A frase faria todo sentido se John Bunyan tivesse
colocado nos lábios de cristão apenas o seguinte: a vida que desfrutamos é horrível. Mas ele faz questão de dizer o seguinte: os gigantes se tornam maiores quando a gente olha a vida só a partir da perspectiva do momento. Esse é o segredo do gigante. Fazer você achar que a vida se resume a um momento duro e difícil, mas não é. Olha além, olha adiante. Hoje cedo, falando sobre Abraão, nós aprendemos que morre feliz e envelhece feliz quem enxerga a vida pela perspectiva da fé. E o que o gigante está fazendo aqui com o cristão é fazê-lo olhar para o momento horrível. E aí ele continua: de minha parte, não sei se é melhor viver ou morrer. Minha alma escolhe antes o estrangulamento do gigante do que viver. E o túmulo seria mais confortável para mim do que essa masmorra. Seremos governados pelo gigante? Ele pergunta. Aí lá adiante a história continua e diz assim: à tardinha, o gigante desceu novamente à masmorra. Veja, o gigante ia cedo e à noite, para ver se seus prisioneiros haviam aceitado seu conselho. E o conselho era: suicidem-se, ou deixa eu matar vocês. Mas quando lá chegou, estavam vivos, meramente vivos, porque agora, por falta de pão e água, e por causa dos ferimentos da surra, eles só conseguiam respirar. Mas como disse, encontrou eles vivos, e diante disso, caiu em um acesso de raiva, e disse que, visto terem desobedecido seu conselho, seria melhor não haverem nascido. Quando ouviram essas palavras, tremeram grandemente, e acho que cristão teve um desmaio. Ele desmaia. Porém, quando ele volta a si, recomeçam o diálogo sobre o conselho do gigante. Cristão novamente pareceu a favor do gigante, mas esperança deu respostas a ele, trouxe à memória dele o que dava esperança. Então os gigantes são assim, eles são persistentes, eles são insistentes. Como é que você lida com eles sem esperança? Como é que você lida com eles focando a sua vida apenas no momento presente, nos últimos acontecimentos? Como é que você lida com eles se você passa a vida só lambendo feridas? Outra coisa que o gigante faz, em quarto lugar, eles insultam os guerreiros de Deus. Além de insuflar medo no coração dos soldados, Golias despreza a capacidade de Davi. Golias desdenha das armas de Davi. Os gigantes fazem isso, eles olham para nós e dizem assim: você acha que basta a sua Bíblia? Você acha que basta fé? Você acha que basta orar? Você acha que basta ir na igreja? Você acha que adianta você perseverar buscando integridade, santidade? Você acha? Não, não adianta. Todas essas vozes no seu coração, não se iluda, são as vozes de Golias, insultando as armas de Deus. Então ele insufla medo, como vimos, e insulta os métodos de Deus. Olha o que ele diz no verso 41. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Oh, fofucho! Que gracinha, você combina, você tinha que ser um bibelô na minha estante. Guerreiro. E aí ele grita para Davi: por acaso eu sou um cão para você vir a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses: venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Olha o caráter desse gigante, ele despreza a nossa capacidade, ele desdenha das armas espirituais que Deus nos dá. Porque na cabeça de Golias, um guerreiro tinha que ter a altura que ele tinha, a espada que ele tinha, o escudo que ele tinha, o escudeiro que ele tinha.
Outra coisa, esses gigantes investem para nos destruir. Olha o verso 48, o filisteu se aproximou para atacar, ou seja, aquilo que antes era apenas ataque verbal e visual, agora tornou-se realidade. Golias partiu na direção de Davi para destruí-lo. Gente, conviver muito tempo na terra de gigantes não é saudável. E sabe o que é pior? A gente se prepara para entrar na terra de gigantes, como Engenheiros do Havaí disse na música Terra de Gigantes. Você já ouviu Terra de Gigantes, de Engenheiro do Havaí? Na música, o garoto cresceu e resolveu desabafar com a mãe. É interessante, porque quando ele era criança, como toda criança e adolescente, a última coisa que o adolescente quer é desabafar com a mãe. Porque ele acha que sabe tudo. Para que desabafar com a mãe? Para que desabafar com o pai, se ele sabe tudo? E principalmente agora que ele tem um grande amigo chamado Google, quando ele tem dúvida, ele busca no Google e pronto, ele dá aula para a mãe, ele dá aula para o pai. Bom, não sei se é assim na sua casa, em algumas é. A vida é imprevisível, e aí esse menino cresce. E olha a letra da música, esse homem foi um poeta, não no sentido de apresentar solução, mas de descrever o estado caótico da maioria das pessoas aí fora, vivendo na terra de gigantes. Hey, mãe, eu tenho uma guitarra elétrica, eu tenho um brinquedinho, eu tenho um iPhone, eu tenho um carro zero, eu tenho tudo o que eu sempre quis ter. Durante muito tempo, tudo isso foi tudo o que eu queria ter. Mãe, eu tenho tudo o que um dia eu quis ter. Mas, ei, mãe, alguma coisa ficou para trás. Antigamente eu sabia exatamente o que fazer. A senhora me dava conselhos e eu dizia, eu já sei, mãe. Ei, mãe, tem uns amigos tocando comigo, eles são legais e além do mais, não querem nem saber. Sabe aquele gente leve que convive com você e é agradável só porque dá risada com você, mas no momento em que tenta penetrar seu coração, deixa de ser agradável. Ele diz, eu tenho esse bando de amigos que dá risada comigo, mas agora lá fora, sabe o que eu descobri, mãe? Todo mundo é uma ilha. A milhas e milhas de qualquer lugar, ninguém se conecta. Nessa terra de gigantes, eu sei, já ouvimos tudo isso antes, a juventude não passa de uma banda numa propaganda de refrigerantes. Durante muito tempo, isso foi só o que eu podia fazer, mas hey mãe, por mais que a gente cresça, olha o que ele diz, há sempre coisas que a gente não pode entender. Ele não sabe o que fazer. E aí, ao pedido que ele faz à mãe, é uma oração isso aqui. Por isso, mãe, só me acorde quando o sol tiver se posto. Ele não quer viver o dia. Ele não quer enfrentar gigantes, ele não quer enfrentar a vida. Eu não quero ver meu rosto antes de anoitecer, pois agora lá fora todo mundo é uma ilha. Mãe, me acorde só na hora de eu ir de novo para a balada. Eu não quero viver, eu quero me entorpecer. Sabe por quê, mãe? Eu achava que a vida se resumia em ter a guitarra, eu tenho. Eu achava que a vida se resumia em ter um casamento, eu tenho. Eu achava que a vida se resumia em, coloque aí seus ídolos, coloque aí seus sonhos de infância. E sabe o que mais, mãe? Eu descobri que agora eu tenho tudo isso, mas eu cresci e eu que um dia achei que tinha respostas para tudo, não tenho mais. Não tenho amigos, todos se isolaram. Mãe, eu quero dormir para não acordar nunca mais, mãe.
Gente, percebeu o desespero que é crescer numa terra de gigantes quando você não tem fé, quando você não tem esperança, quando você não tem amor? Os gigantes investem para nos destruir. E a gente fica sem saber o que fazer. Agora, quais são as características de quem derruba gigantes? O que Davi fez e o que ele nos ensina? Vimos o cenário da batalha, vimos o caráter do gigante, e agora veja comigo as características do guerreiro. Primeira coisa, guerreiros são formados nos bastidores das lutas. Muita gente acha que a vida tem que começar lá no vale de Elá, você e Elias cara a cara. Pois foi isso que fez Saul. Saul foi colocado cara a cara com um gigante, os holofotes todos sobre ele. Se você ler a narrativa, não vou tomar seu tempo com isso agora, leia depois, e você vai ver um rei que tinha que ter respostas. Você vai ver um homem batendo o joelho um no outro de medo. Por quê? Porque Saul foi do tipo, como muitos de nós, que cresce, que passa pela vida, sem entender que Deus nos forma nas coisas pequenas da rotina da vida. Olha Davi. Como é que Davi aprendeu a derrubar gigante? Não foi na escola militar de Israel, como os irmãos dele. Davi nos diz que ele foi preparado para enfrentar gigantes nos bastidores das lutas, nos ambientes e nos contextos que ninguém dá valor, nem você, nem eu. Mas são lá, nesses lugares, que Deus nos prepara. Verso 12, Davi era filho de Jessé. Qual é a importância de você saber da vida familiar de Davi, num capítulo da Bíblia, onde está descrevendo uma guerra nacional, uma guerra de proporções de Terceira Guerra Mundial, levando em conta o contexto? Como é que alguém, transmitindo ao vivo, pela Globo News, CNN, Fox News, transmitindo ao vivo a guerra dos Estados Unidos com o Iraque, aí de repente você corta a imagem para mostrar como cresceu o general da batalha? Para quê? Porque Deus quer que a gente agora entenda como é que Ele preparou Davi para enfrentar gigante. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá, veio de uma cidadezinha, Caipira. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo, seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. É nessa estrada, indo e vindo, cuidando de ovelha com o pai, que Deus preparou esse homem. É na sua ida e vinda da escola, é na sua ida e vinda do trabalho que Deus te prepara. E aí diz o verso 17 que um dia Jessé disse a Davi: leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento esse cesto com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícia deles. Olha a obediência de Davi. Davi não questiona o pai, Davi não diz: pai, eu não vou levar coisa nenhuma para aqueles meus irmãos que não gostam de mim, eles que se virem. Você não vê rebeldia, você não vê raiva, você não vê sentimento de inferioridade, você vê um homem dado à rotina da vida, um homem que entende que Deus está preparando ele para batalhas. Verso 19, os irmãos de Davi estavam com Saul, o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor.
Por que a Bíblia conta isso? Esse detalhe para mim é um dos mais lindos. Davi tinha responsabilidade sobre as ovelhas do pai, e o pai dá uma missão para o filho, missão dada, missão cumprida. Aí ele diz: eu não posso deixar as ovelhas do papai sem alguém cuidando. Ele vai atrás de alguém, esse menino tem responsabilidade com coisas pequenas. E na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento, quando o exército israelita saía para o campo de batalha, com gritos de guerra. Logo os filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Aí vem Davi de novo. Você está vendo a cena? Você está vendo como é que a câmera muda? Exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos. Para que nós temos que saber disso? Para a gente entender que Deus prepara a gente, na medida em que a gente cumpre as tarefas mais básicas, elementares. Deus prepara os seus guerreiros nos bastidores da luta. Muita gente despreza isso. Muita gente quer logo o palco. Muita gente quer logo os holofotes. Gente que não foi como Davi, acostumado a ir e vir, cuidando da ovelha do pai, acostumado a levar lanche para os irmãos, servindo nessas pequenas coisas. Guerreiros vão acumulando experiência com Deus. E aí, nos versos 31 a 37, você descobre que Davi é apresentado a Saul. E Davi diz: eu vou enfrentar. E Saul fala: de jeito nenhum, você não vai dar conta. E aí ele diz no verso 36: eu fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso. Esse leão e o urso que ele matou era o animal que tentava atacar as ovelhas do pai dele. Olha o verso 34, Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas do meu pai, ali eu estou sendo preparado por Deus. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, veja que isso era algo frequente, eu vou atrás dele com meu cajado, tiro o cordeiro da boca dele, e se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula, dou um golpe nele. Aí Saul está olhando aquele menino, falando: o que esse caipira está falando, gente? Que ele pega leão, que ele pega urso, tira cordeiro da boca, esse menino é louco. Mas não, ele está dizendo para nós algo tão importante. Nós vamos adquirindo experiência com Deus nas pequenas coisas que Deus nos dá para fazer. Se você não é fiel no pouco, você nunca vai ser fiel no muito. Se você não valoriza as coisas do caráter, Deus até te dá muita coisa para você descobrir que o tombo lá do alto dói mais do que o tombo aqui de baixo. Guerreiros são formados nos bastidores das lutas. Segundo, guerreiros ouvem os desafios como algo que lhes diz respeito. Davi está lá na batalha, está escutando o gigante amaldiçoar o Deus de Israel, está escutando aquela asneira toda, e Davi está perguntando a si mesmo e aos outros: quem é esse homem para falar de Deus desse jeito? Davi não era militar, Davi era um pastor de ovelhas levando lancheira para os irmãos. Mas quando ele escuta o gigante afrontando Israel, ele toma a luta como sendo dele. A luta é minha, porque a blasfêmia é contra o meu Deus. A luta é sua, não é de mais ninguém. Não é responsabilidade de mamãe, de papai, nem de filhinho, é responsabilidade sua. Os seus gigantes dizem respeito a você, não culpem os outros. Em terceiro lugar, guerreiros fixam os olhos na recompensa. Davi ouve dizer sobre a recompensa e Davi diz: tá bom, é bom para mim. Poxa, eu vou casar com a filha do rei e não vou precisar declarar imposto de renda para o resto da vida.
não vai ser descontado nada na fonte. É a forma da Bíblia dizer o seguinte: só encontra coragem para enfrentar gigante quem busca recompensas celestiais. Como Jesus em Hebreus 12, 2, que manteve os seus olhos na esperança do céu, depois da crucificação e da ressurreição. Outra coisa, guerreiros não dão ouvidos às vozes da incredulidade. Tem 3 vozes aqui gritando nas orelhas de Davi. A primeira são as vozes que machucam a gente. É a voz do irmão Eliabe, no verso 28. O irmão mais velho de Davi ouviu falar com os soldados. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, viu Davi conversando com o soldado, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui, Davi? Você não devia estar lá cuidando das ovelhas do papai? Eu conheço você, você é arrogante. Você só quer ver a batalha, você quer ver o circo pegar fogo. E aí Davi diz: o que eu fiz? Eu só fiz uma pergunta. É a voz que machuca. Aí vem a voz do menosprezo. É Saul, no verso 31. Alguém contou ao rei Saul que Davi tinha dito, o rei mandou chamar Davi. Davi diz assim, gente, essa fala de Davi é piada. Ele está diante do rei de Israel, pensa isso. Eu chego diante do general da guerra. E Davi diz a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. E o rei está lá perdendo a dentadura. Seu servo vai lutar contra ele. Meu Deus. Saul respondeu: menino, você não consegue lutar contra esse filisteu, não. Você é apenas um rapaz, você não passa de um moleque. Esse homem é guerreiro desde a mocidade, você é um pastor caipira. Essa aqui é a voz do menosprezo. E aí vem a voz que mete medo, é a voz de Golias. No verso 41, o Golias, nós já lemos, não vamos repetir, Golias grita, Golias dá risada. Guerreiros, irmãos, não dão ouvidos a vozes da incredulidade. Você não fica ouvindo vozes que machucam, que menosprezam, que metem medo. Vocês ouvem a voz de Deus. Deus fala comigo. O Deus que esteve com Davi, ajudando ele a matar ursos e leões, enquanto esses queriam comer as suas ovelhinhas. Ele acreditava que esse Deus estaria com ele. E note que quando Davi parte para enfrentar, imagina a cena, aquele menino sozinho indo lutar, o rei fica, os soldados ficam, todos ficam assistindo. Imagina o Globocop filmando aquele menino. Todo mundo observando um moleque, um adolescente, com um estilingue na mão, 5 pedras no bolso e um cajado, enfrentando um gigante com toda aquela armadura. E a última coisa que eu quero que você entenda: guerreiros perseveram com armas espirituais. O verso 38 diz que Saul não tinha saída. Saul não tinha coragem de enfrentar o filisteu. O mais alto, o mais capaz, fisicamente falando, segundo a Bíblia, seria o próprio Saul. Ele era o mais alto, mas ele tem medo. Nenhum soldado se dispõe, nem os irmãos de Davi. Davi então vai. Aí Saul fala: tá bom, então fala o seguinte, já que eu não posso ir, vista as minhas armaduras, inclua uma couraça, um capacete de bronze. Pelo menos você vai estar melhor revestido. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas, e diz: eu não consigo andar, versos 39. Eu não estou acostumado com isso. Tirou a armadura.
Aí Davi fica olhando aquele menino arrancar a armadura, ele vai e pega 5 pedras no riacho, coloca na bolsa de pastor, armando apenas com um cajado, afunda e foi enfrentar o filisteu. Irmãos, nossas armas não são mundanas. Nossas armas são espirituais. As armas que a gente deve ter condições de manejar desde a mais tenra idade. É a palavra e a oração. Aí você já fica se perguntando assim, por que Davi pegou 5 pedras? Tem pastor que prega sermão de 5 pontos. Primeira pedra, segunda pedra, e fica inventando pedra. Para mim é óbvio. Ele pega 5 pedras como prova de perseverança, que ele pensou assim, eu sou craque na pedrada. Se eu errar a primeira, eu tenho mais 4. Se eu errar a segunda, eu tenho mais 3. Se eu errar a terceira, eu tenho mais 2. Eu nunca errei mais de 5. Eu vou até o fim, mas eu acerto esse gigante. É notável a atitude de perseverança de Davi. Guerreiros, portanto, são formados nos bastidores das lutas, ouvem os desafios como algo que diz respeito a eles, colocam os olhos nas recompensas, não dão ouvidos às vozes da incredulidade e perseveram com armas espirituais. Assim fez Davi, o adolescente que matou um gigante. Essa cena memorável de hoje apresenta para nós, gente, 2 visões de mundo: Golias e Davi. Golias é o homem da autoconfiança. Sozinho eu venço qualquer um em Israel. Golias é o homem da arrogância. Não tem ninguém mais preparado do que eu. Golias é o homem da idolatria. Ele amaldiçoa Davi em nome dos deuses filisteus. Essa é a visão de mundo de Golias, mas essa visão era limitada. Porque Golias não conseguia conceber alguém lutando com estilingue e pedrinhas. Agora Davi não. Davi viveu das promessas de Deus. Davi acumulou experiência com Deus, viveu pela fé, se guiou pela glória de Deus. Ele diz com todas as palavras, eu venho em nome do Senhor Deus dos exércitos. Então a pergunta é, como é que você vê a vida? Quem é o centro da sua vida? Seus prazeres, suas realizações, seus desejos? Ou Deus é o centro da sua vida? Porque quando Deus é o centro da sua vida, você vive para servi-lo. Como é que você vive a sua vida? Você vive a sua vida na força que você tem? Gente, deixa eu dizer uma coisa, quem semeia na carne, colhe desgraças. Golias semeou na carne a vida inteira, na musculatura dele, literalmente falando, na saúde física dele, literalmente falando, na capacidade de manejar armas de guerra, na capacidade de se tornar o melhor soldado. Golias foi fazendo isso, ele foi investindo em potenciais, fez cursos, fez MBA, progrediu, se tornou o cara do exército filisteu. Mas se esqueceu de uma coisa, o mais importante: o Senhor. Então a pergunta é, como é que você vive a sua vida? Davi, como vimos, buscando em Deus. E como é que você valoriza a sua vida? Golias queria glória. Davi queria honrar o nome de Deus. Davi queria calar aquele que blasfemava contra o seu Deus. Gente, dias maus sempre batem à nossa porta. Os gigantes estão lá fora e estão aqui dentro. A pergunta é, como é que você vai derrubá-los quando chegar o dia mau?
Paulo fala disso, uma palavra final, diz ele em Efésios 6:10, sejam fortes no Senhor e no grande poder de Deus, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Verso 13, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no dia mau. Só assim você vai ficar firme. E aí Paulo vai falar da armadura que você tem que vestir, e a armadura é Cristo. O cinto da verdade, Cristo é a verdade. A couraça da justiça, Cristo é a nossa justiça. As sandálias do evangelho da paz, Cristo é a nossa paz. O escudo da fé, Cristo é o que alimenta a nossa fé. O capacete da salvação, Cristo é a nossa salvação. A palavra que é a nossa espada, tudo isso em oração. E a pergunta hoje à noite é: como você vai derrotar seus gigantes? Você vai continuar investindo nas armaduras, nas pontas de lanças, em escudeiros, até o dia que vai aparecer um menininho que você vai dizer que ele não passa de um coitado. Aquele probleminha pequenininho, que você acha que não tem nada, e derruba você, arranca a sua cabeça e te destrói. Não deixe isso acontecer. Vista a armadura de Deus, vista-se de Cristo e mate os seus gigantes. Essa é a lição que o adolescente que matou um gigante nos ensina. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus querido, em nome de Jesus, faça de nós um povo como Davi, guerreiros de Jesus. Ó Deus, que nesta noite o Senhor possa nos convencer de que não adianta fazer como Golias, investir no corpo, investir na couraça, na carcaça, na capacidade física, intelectual, estratégica, não adianta nada disso, isso é tudo muito frágil. Mas assim como Davi, sejamos todos homens e mulheres que se importam com a tua glória, com o serviço, que vivem do Senhor, no Senhor e para o Senhor. Homens e mulheres que manejam bem as pedrinhas da fé. Homens e mulheres que se agacham nos riachos para colher pedrinhas, para ler a palavra. Homens e mulheres que se ajoelham para orar e clamar por graça e poder e discernimento e sabedoria e força. Ó Deus, agracia-nos com isso, e seja para nós e em nós o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, seja para nós o capacete da salvação, a espada da palavra, tudo isso em oração. Dá-nos isso, Pai, coloque isso nos Davis que aqui estão, os jovenzinhos que me ouvem, do menor ao maior, para a glória do Senhor. Ó Deus, as batalhas são terríveis. Não nos deixe encarar isso com leviandade, Senhor. Não existe folga nessa vida. Não fomos criados para andar de chinelas havaianas, fomos criados para andar com botas de guerra. É uma luta, Senhor. E vence a batalha quem, como Davi, se prepara, e quem, como Davi, enfrenta gigantes. Faça de nós homens e mulheres assim, no nome precioso de Jesus. Amém.